Vyadirogan Satatana Shaktana Sheshakaya Prasrutana Sheshan Autsukya Moharatidanjakhana Yo Purva Vaidyaya Namostu Tasmai. Sejam bem-vindos à série Vida Veda nos Samhitas, no canal do Vida Veda no YouTube. Meu nome é Matheus. E hoje a gente vai continuar nossa leitura do Ashtanga Hridaya, entrando no shloka número 13. E ele diz o seguinte: Rasasrum mamsa medosti majashukrani dhatavaha saptadushyah malamotra shakrutsvedadayopicha. Então a gente tem aqui no meu Samhita, eu faço essas leituras todas com essa versão do Ashtanga Hridaya, que ela é integralmente em sânscrito, com 2 comentários. Então nessa versão eles dividem esse shloka, e eu vou seguir a divisão deles aqui do lado. Então primeiro a gente vai estar falando dos datos, que ele chama de dushyaha. Então ele fala rasa, sruk, mamsa, meda, asti, maja, shukrani, dhatavaha. Então os datos, a palavra dato aqui, ela significa aquilo que sustenta, aquilo que dá a base, no caso para o corpo humano. Então os datos são 7 datos que ele enumerou aqui. Eu preciso tomar muito cuidado nesse momento, porque quando a gente vai traduzir essas palavras para português, vocês naturalmente já vão trazer para esse estudo a base que vocês têm do significado dessas palavras. E normalmente a gente conhece essas palavras em português dentro do contexto da medicina moderna. Então muitas vezes, por exemplo, se eu falar que Rakta, por exemplo, que aqui ele chama de Asra, Rakta significa cor vermelha, mas em sânscrito, quando você vê a palavra Rakta num livro, imediatamente você sabe que ele está falando nesse contexto de sangue. Só que o dato, Rakta ou Asrak, não o conceito desse dato não é o mesmo conceito do sangue para a medicina moderna. Então quando a gente fala que Rakta, eu vou traduzir isso como sangue, vocês podem querer pensar, se você é um médico, por exemplo, moderno, você vai pensar no plasma, você vai pensar em hemoglobina, você vai pensar em uma série de elementos que não correspondem ao significado de Rakta nos Samhitas. Então, imagina que isso aqui foi escrito há milhares de anos atrás e que a linguagem é muito relevante. Então, eu vou ter que insistir isso muito ao longo dos nossos estudos, porque muitas vezes, quando você traduz, no momento que eu traduzo o Rakta como sangue, você já pensa em tudo que você sabe sobre o sangue humano e você atribui a Rakta essas características que você sabe do sangue. E muitas vezes, na hora que você estuda a Ayurveda de acordo com os Samhitas, você precisa limpar a sua cabeça dos seus conceitos, dos conceitos que você já tem, e se apropriar de novos conceitos. Nesse shloka especificamente, ele não vai explicar para você o que cada dato faz ou o que isso significa. Então você vai ter que esperar um pouquinho, na verdade vai esperar um bocado, até a gente chegar mais para o capítulo 11 e 12 do Sutrasthana, quer dizer, da primeira sessão do Ashtanga Hridaya, no qual, através das funções dos datos, você vai conseguir entender muito melhor a função que os datos têm no corpo. Então a palavra rasa, por exemplo, rasa significa a essência de alguma coisa. Então quando você faz um suco, você pega a fruta e espreme, o que sai da fruta a gente chama de rasa. Então isso é o primeiro dato. Rakta significa literalmente a cor vermelha, então o segundo dato, que comumente é traduzido como sangue. Mamsa literalmente significa carne. Então mamsa aqui, no caso, a gente está falando do tecido muscular. Mas, de novo, cuidado, quando eu falo músculo, se você tem uma base em fisiologia moderna, você vai pensar em actina, miosina, e não é isso que a gente está querendo dizer aqui, tá? Então, toma cuidado com essas palavras, por isso que eu tenho uma resistência enorme em traduzir tanto os doshas como os datos, e como a gente vai ver em seguida os malas, a gente tenta não traduzir, porque gera, às vezes, muito mais confusão do que qualquer outra coisa. Então, mamsa literalmente é a carne, quer dizer, músculo. Meda significa gordura. Então, no caso aqui, você pode pensar, se você sabe sânscrito e mais nada, quando eu falo a palavra meda, você vai pensar que tem alguma coisa a ver com gordura. Asti. Asti significa osso. Literalmente, quando você vê a palavra asti, você vai pensar em osso.
Madhya, literalmente é aquela substância que está dentro do osso. Então, quando a gente fala Madhya, você, por exemplo, no Brasil, pensaria em tutano, mocotó, essas substâncias que vivem dentro do espaço que existe no osso, no asti. Shukra, como a gente já mencionou alguns shlokas para trás, é uma palavra que tem vários significados, mas no caso aqui ele está falando do dato, do tecido físico, corporal, que dá a capacidade para o ser humano dele se reproduzir. Como eu já mencionei, no capítulo 11 a gente vai listar melhor as funções desses dados e aí vai ficar bem mais claro para vocês o que exatamente esses dados fazem. Toma cuidado de novo, pela milésima vez, para não confundir esses tecidos com a maneira que a medicina moderna, que a fisiologia moderna entendem esses tecidos. Então, esses aqui são os sapta dushyaha. Se você tem os doshas, você também tem os dushyas. E a relação de dosha-dushya é o seguinte, lembra que a gente conversou bastante que os doshas são aqueles que geram desequilíbrio? Pois bem, os dushyas são aqueles que são desequilibrados. Então os doshas, quando eles geram algum problema, quando eles geram doença, quando eles viciam quem? Eles viciam os dhatus. Essa é a função dessa palavra dushyaha. É para dizer que os doshas geram problemas para os dhatus. Então, continuando para a segunda parte, ele fala Mala, Mutra, Shakrutsveda Dayopi Cha. Então agora, a gente não está mais falando de dosha e a gente não está mais falando de dhatu. A gente está falando de um terceiro conceito que chama Mala. E Mala é tudo aquilo que não tem mais função nenhuma no corpo e que pode ser extraído do corpo. Pode ser expulso do corpo sem gerar nenhum problema para o corpo quando isso acontece. E os malas são os seguintes: Mutra, Shakrut, Sveda, Di, Api, Cha. Então, vamos lá, um por um. Mutra. Mutra é literalmente urina. Shakrut é o que a gente entende como fezes. Sveda. Sveda é o suor. Sveda Adi, então Sveda e etc. Além desses três malas, urina, fezes e suor, que são os três malas principais do corpo, você ainda tem esse Adi para dizer que tem alguns outros malas. Então você pode ver aqui que no comentário desse shloka, eles comentam sobre qual é o significado da palavra Adi. Então ele fala aqui Mutra dayo ye saptamala stepi chadushyaha Mutra Shakruti Annamalo Svedo Medo Malaha Adi Shabdat Mamsa Asti Madhya Shukra Malaha. Então, se o Mutra e o Shakrut, eles são malas, eles são excretas do que é originado do processo digestivo que você come, Anna, e se Sveda, se o suor é um medo mala, é um mala do medo dhatu, desse dhatu da gordura. Adi Shabdat, a palavra Adi, a palavra etc. aqui, ela significa Mamsa Asti Madhya Shukra Malaha. Então cada um dos dhatus vai ter um mala correspondente. E a gente vai falar sobre isso muito mais em breve, mas os malas, as excretas, eles são, na verdade, subprodutos do processo metabólico dos dhatus, de acordo com a fisiologia ayurvédica. Então, no momento que um dhatu ele é formado, o processo metabólico envolvido na formação desse dhatu gera excretas. E essas excretas a gente chama de malas. Então, além dos três malas principais, você ainda vai ter malas menores para cada dhatu, que advém da formação do processo metabólico de cada dhatu individual. Eu sei que foi um pouco complicado, inclusive eu tentei dar uma sintetizada brutal nesse vídeo, porque a gente só está dando uma pincelada nesse shloka. Fica ligado que no futuro a gente vai falar muito mais sobre esses dhatus e sobre esses malas. Não precisa achar que você está confuso e que acabou esse assunto. Na verdade, o Samhita inteiro vai sempre reformulando e acrescentando camadas em cima
desse conhecimento que a gente acabou de narrar. Esse era o shloka que eu queria ler com vocês hoje, o shloka número 13 do Sutrasthana, capítulo 1 do Ashtanga Hridaya. Muito obrigado pela sua presença e a gente se vê no próximo vídeo.